sou a Aline Souza, sou psicóloga, consteladora familiar e você está no meu canal Papo de Família. Seja bem-vindo. Se você é novo aqui, se inscreve no canal. Todas as quintas-feiras nós temos vídeo e temos conversado sobre assuntos super importantes para o seu autoconhecimento, para a sua relação familiar, relação com os seus amigos, familiares, tudo. Então, que você possa se achegar aqui, se aconchegar e fazer parte desse canal. Se você já é inscrito, continue, interaja, comente, curta, compartilhe. Isso dá força para o canal e me dá força para continuar gravando para vocês. Eu quero pedir desculpa por não ter gravado semana passada, mas eu estava num pós-cirúrgico, né? Eu fiz uma pequena cirurgia na quarta-feira, né, do meu problema renal, mas está tudo bem, graças a Deus. Já me recuperei e estou aqui com força total hoje para nós conversarmos. E o assunto que eu trouxe hoje para vocês é um assunto que nós, sim, eu e você, às vezes nós ignoramos. Eu vim falar sobre os pensamentos. É isso aí. O que você tem pensado? Quando a gente tinha aula de filosofia, né, a primeira frase que a gente lembra assim, né, que fala sobre pensamentos, é a frase de Descartes que fala: penso, logo existo. Nessa frase, a gente já percebe o quanto é vital e importante o pensar, o pensamento. E aí, eu te pergunto, que tipo de pensamento você tem tido? De fato, né, nós pensamos muito. E o pensamento ele nos coloca diante de coisas que não existem, ou coisas ou situações que podem ser que aconteçam ou não, coisas que nós precisamos compreender, coisas que nós precisamos resolver, coisas que vão acontecer ou que não vão acontecer, né? O pensamento ele nos faz elaborar conceitos, julgamentos, ele nos dá a idealização de algo, ele nos cria, né? Faz criar juízo, faz com que tenhamos dentro de nós um universo. E que universo, né? Porque nós criamos coisas dentro do nosso pensamento que, tem uma amiga que fala, nossa, eu penso muito. E realmente, segundo os pesquisadores, por dia, nós pensamos cerca de 12 a 60 mil vezes. Olha, 60 mil pensamentos nós elaboramos. E realmente, se a gente analisar, nós pensamos muito, muito mesmo. Nós pensamos, são lembranças, às vezes nós criamos discussões, lembranças, coisas que nos põem para baixo. Em minutos a gente lembra de alguma coisa ou pensa em alguma coisa que nos deixa mal, que nos destrói. E aí a gente fica atormentado e fica pensando e atormentando e acumulando pensamentos desnecessários. Os nossos pensamentos, eles nos ajudam a refletir e nos conduzem de forma para reagir diante de conflitos, diante de situações difíceis, diante de imprevistos que a vida nos coloca. O problema está quando esses pensamentos nos limitam, seguram as nossas ações. No mundo corporativo se fala muito assim, que nós temos que mudar os nossos pensamentos para obter mais resultados. Mas eu hoje te digo, nós temos que trazer esse pensamento de mudar os pensamentos para obter novos resultados para todas as áreas da nossa vida. Porque o pensamento, ele muda sentimentos. Sentimentos, ele muda ações. E as ações, elas geram novos resultados. E isso é para todas as áreas da sua vida, para a sua área profissional, para a sua área familiar, para a sua área pessoal. A partir do momento que você muda o seu pensamento, tudo se transforma. Ou seja, tudo está na forma como você pensa. Tudo está na forma como você pensa. E eu de novo te pergunto, qual é a qualidade dos seus pensamentos? O que você tem pensado? Um fato que a gente não pode negar é que as emoções, elas influenciam diretamente na forma como nós pensamos, né? As emoções como medo, raiva, tristeza ou alegria, elas mudam a forma como que a gente pensa. Elas meio que regem os nossos pensamentos. E é por isso que nós precisamos aprender a controlar as nossas emoções para que os nossos pensamentos sejam pensamentos saudáveis, sejam pensamentos positivos, pensamentos que nos levam a reflexões, que nos levam às novas ações, que nos levam a novos resultados. Né?
Nós não podemos deixar que emoções erradas controlem os nossos pensamentos. Lembra que eu disse para você que o medo paralisou os meus rins? Sim, foi isso. Eu alimentei essa emoção, eu alimentei o medo, e aí o medo me fez pensar que eu não era capaz, e aí esse pensamento de que eu não era capaz, eu me fiz sentir que eu não era capaz, então eu me sentia incapaz, eu me sentia fracassada, eu me sentia derrotada, e isso me paralisou fisicamente. E me paralisou, e paralisou essa parte que rege isso fisicamente em nós. Quando eu vou trazer para vocês esse assunto do medo em si e os efeitos fisiológicos do medo, né? Onde realmente no nosso corpo ele age. E já digo para você e adianto que o medo ele age nos rins. Então, isso paralisou o meu rim. E é um ciclo vicioso, né? Eu pensava que eu não podia, o medo me fazia pensar que eu não podia, eu sentia que eu não podia, eu me paralisava e voltava pensando que eu não podia, eu me sentia derrotada e por aí vai. Os pensamentos, olha só que interessante, os pensamentos positivos, eles nos recarregam, ele recarrega as nossas forças, ele recarrega as nossas energias, enquanto que os pensamentos negativos, eles sugam a nossa energia, eles tiram a nossa energia. Ele atrai mais negatividade. Então, quanto mais você pensar coisas ruins, mais você vai estar mergulhado num mar de coisas ruins. Parece que você fica patinando. Você fica pensando coisas ruins e você fica patinando, 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 patinando e não sai do lugar, não é mesmo? É porque o pensamento negativo ele gera uma energia negativa que suga tudo isso e só atrai coisas ruins. Existem pensamentos ruins que nos limitam e nos fazem reforçar algumas crenças limitantes que nós trazemos lá da infância. Mas, Aline, o que são crenças limitantes? Crenças limitantes são regras, a gente desenvolve elas na nossa infância. São regras e a gente vive por regras, né? Nós somos aquilo que nós acreditamos que nós somos. Né? Aquilo que nos fizeram acreditar que nós somos. Então, se desde pequenininho você escuta lá assim, ó, você não é bom, você não é capaz, você não é suficiente, ou então, você não vai conseguir, dinheiro não é fácil, dinheiro é muito difícil, conseguir dinheiro é muito difícil. A gente reforça essas crenças dentro de nós e isso nos paralisa. Né? Isso paralisa os nossos pensamentos e vem trazendo pensamentos negativos. A gente acaba acreditando tão firmemente nessas crenças que isso paralisa a nossa vida. É preciso o quê? Ressignificar, dar um novo significado para essas crenças. Né? Olhar de forma diferente, pensar de forma diferente, voltar lá nessa situação de que, nossa, alguém falou, você não é capaz. Não, eu sou capaz. Eu sou capaz, eu não consegui ainda, mas eu vou conseguir. E ressignificar, dar um novo significado a isso. Dar um novo significado a esses pensamentos para agir diferente. Mudar a forma de pensar. Desse jeito a gente vai mudar a forma de pensar. E é possível fazer isso. Henry Ford tem uma frase que é muito forte e que é muito verdadeira, eu acredito e gosto muito dela. Que ela fala assim, a frase: se você pensa que você pode, ou se você pensa que você não pode, de qualquer forma, você está certo. Olha, se você pensa que você pode, ou se você pensa que você não pode, de qualquer forma você está certo. Ou seja, você dita a forma como você pensa. Você dita o que você vai ser pela forma que você pensa. Se você achar que você não pode, não vai poder, não vai avançar, não vai conseguir. Mas se você pensar que você pode, você vai conseguir. Pensa bem, a gente acaba reforçando em nós aspectos ruins que nós mesmos não gostamos. Sim? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Você acha que você fica pensando que você precisa melhorar a sua leitura, né? E, nossa, eu preciso ler mais, né? E você traça todo um plano de ação para isso. E você falha no primeiro dia. E aí no primeiro dia você falhou e aí você coloca assim no seu pensamento: ah, mas eu não consigo ler. Realmente eu não consigo ler.
Ou seja, você reforçou a procrastinação em você. Você reforçou algo ruim em você. E aí todas as vezes que você falhar, você vai dar reforçar essa crença, reforçar isso de que eu não consigo, eu não sou capaz, eu não vou. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Nós precisamos ter a consciência. Certa vez eu vi uma analogia e muito boa e que é verdade. Se você desejou e desenhou uma meta para você e você falhou um dia nessa meta, recomece. Recomece. A nossa vida tem que ser como um carro, né? Olhar sempre para frente. Nós só olhamos, o espelho que a gente olha para trás é tão pequenininho, não é mesmo? Porque a gente tem que olhar pouco para trás. Não olha para trás. E todas as vezes que nós reforçamos coisas ruins, pensamentos ruins, nós estamos o quê? Olhando para trás. E nós temos que olhar para frente. Porque é para frente que você anda. Você falhou hoje? Ótimo. Amanhã você continua. Amanhã você recomeça. Falhou? Levanta, recomeça. Não fica alimentando o fracasso. Não fica alimentando pensamentos ruins de fracasso. É pior. E eu te digo, é possível sim mudar a nossa forma de pensar. E só depende de mim, só depende de você. Eu vou te dar algumas dicas para que nós possamos refletir e pensar da nossa mudança de pensamento e mudança de atitude. E você vai ver que só depende de você. A primeira coisa a fazer é observar os seus pensamentos. Perceba que tipo de pensamentos você está tendo. Você sabe quais são os tipos de pensamento? Para um pouquinho no dia e vai olhar que tipo de pensamento que eu estou tendo. Eu estou tendo mais pensamentos positivos ou mais pensamentos negativos? Quando você tem consciência, quando você identifica que tipo de pensamento você está tendo, é possível você mudá-lo. Porque quando você olha, né, e fala, nossa, eu estou tendo muito pensamento negativo. Opa, preciso mudar isso. E aí você traz isso à consciência e você fica mais atento para a mudança. Primeiro passo. O segundo é aprender com os seus erros. A gente é ensinado desde criança a repudiar o erro. O erro está errado. Não pode errar, a gente tem que ser perfeito, a gente tem que ser isso. Errar tá errado, não errar tá errado, né? Olha a redundância. Mas eu te falo que quando a gente chega na vida adulta, a gente percebe que os erros eles são inevitáveis e faz parte do desenvolvimento humano, não é mesmo? E eu já falei aqui em outros vídeos que a gente precisa aprender com os nossos erros. Olhar para os erros como oportunidade de melhoria, como oportunidade de crescimento, não como fracasso. Nós falhamos, nós ficamos com pensamentos ruins porque a gente olha para os erros e olha e fala, eu sou fracassada, eu não vou conseguir nunca mais isso. E não é isso. Olhe para o seu erro. Toda vez que você errar, pare, pense friamente, dê um passo para trás, olhe para a situação e pense friamente naquilo que aconteceu. E o que você precisa melhorar? Você vai olhar para aquilo que você precisa melhorar. E aí você vai dizer para você mesmo, eu ainda não acertei. Ainda, mas eu vou acertar. Ainda não deu certo, mas vai dar certo. Ainda, porque você vai tentar de novo. Que o erro não te paralise. Que o erro não te paralise de momento nenhum, de maneira alguma. Que você possa ver no erro uma oportunidade de ser melhor. Erre, mas não erre nas mesmas coisas. Erre, mas erre em coisas diferentes. Para você aprender, para você ir criando força, criando casca, criando armadura para ser melhor. Terceiro, ame o processo e não o prêmio. Como é isso? Nós temos lá essa meta, você vai traçar essa meta para você e você fica só amando esse prêmio, que você vai chegar lá nessa meta, vou amando o prêmio. E esquece do processo que está aqui, né? Eu vou chegar aqui, mas eu esqueço aqui do processo. Ame o processo. Celebre as suas pequenas vitórias. Olhe para o processo como um caminho de oportunidades, de pequenas vitórias diárias. Não tire do foco o prêmio. Não estou falando que você não tem que amar o prêmio. Tem que amar o prêmio, sim.
mas dê valor às pequenas vitórias até chegar no prêmio. A frase que eu gosto muito também, eu tô cheia das frases hoje, né? Felicidade não é o lugar onde se chega, é a forma como se vai, é como você aproveita o processo, é como você aproveita o caminho. Então comemore as suas pequenas vitórias. Você comemorando as pequenas vitórias, você não vai desanimar no meio do caminho. Caso aconteça alguma falha, caso aconteça algum erro, você não vai desanimar, porque você tem comemorado as suas pequenas vitórias, você tem comemorado os seus crescimentos diários, cada subida de degrau, e isso faz toda a diferença. O quarto passo é adote a mentalidade de crescimento. Busque coisas novas, busque novos conhecimentos. Mentalidade de crescimento é assim, arrumar problemas novos. Aline, você tá louca? Vou arrumar novos problemas? Não, não é loucura. É querer crescer, é buscar novas oportunidades, é buscar novos conhecimentos, é buscar novas pessoas. Faça amizade com pessoas novas, vá para lugares novos, busque coisas novas. Se abra para coisas novas, porque as coisas novas, elas proporcionam crescimentos. Erros e acertos fazem parte disso. Fazem parte do nosso aprimoramento, nos faz sair da nossa zona de conforto. Então, adotar uma mentalidade de crescimento é sair da sua zona de conforto. Pensa nisso. O quinto é abandone os rótulos. A gente se rotula, né? Frequentemente a gente se rotula e o que você diz de você mesmo e dos outros facilmente se torna um rótulo para nós. Às vezes você fala, eu sou tímido, eu sou desorganizado, eu sou ansioso, eu sou isso, eu sou aquilo. Pensamento, lembra sempre, pensamento atrai sentimentos, que atrai ações, que atrai resultados. Então, se você está falando, eu sou desorganizado, eu sou muito desorganizado, eu sou muito desorganizado, você cria esse rótulo em você, você muda um sentimento, que você muda um pensamento, que muda um sentimento, que muda uma ação, e você vai continuar sendo desorganizado. Tá entendendo? Muda. Deixa o rótulo. Deixa o rótulo. Sabe, você é mais que isso, você não é esse rótulo. Você não é isso que te falaram, né? E para nós abandonarmos os rótulos, nós precisamos nos autoconhecer. O autoconhecimento, ele é muito importante para que nós abandonemos essa mentalidade de rótulos, de falar, eu sou isso, de se classificar alguma coisa, né? Eu sou ansioso, eu sou desorganizado, eu sou incapaz. Não. Quando você se conhece, você sabe das suas particularidades, você sabe quem você é. E a gente só consegue isso fazendo terapia, nos buscando conhecer, né? Olhando para nós, conhecendo nós mesmos. Através do autoconhecimento, nós mudamos pensamentos e mudamos sentimentos, que mudamos ações, que mudamos resultados. Então, busque se conhecer. Busque se conhecer através de livros, através de ajuda, através de terapia. Você sabe a sua melhor forma. Não estou aqui querendo te indicar nada, mas você sabe por onde, né, você deve começar. Não tenha medo de se olhar e de se conhecer para que você possa mudar os seus pensamentos. E já para finalizar, eu quero que você pense. Seu mundo muda quando você muda, né? Se esforça para não deixar que os pensamentos negativos te dominem. Se esforça. Se for preciso, busque ajuda. Faça terapia, é o que eu falei. É uma ferramenta preciosa a terapia para que você se conheça, para que você mude pensamentos, para que você transforme os pensamentos, para que você coloque ordem nos pensamentos. E lembra também, os pensamentos positivos, eles geram energia boa. E os pensamentos negativos, eles sugam a sua energia e geram energia ruim. Então, não alimente pensamentos negativos. Vamos fazer esse exercício de trazer mais positividade para os nossos pensamentos? Mudar o nosso pensamento? Comenta aqui comigo o que você pode fazer para trazer mais positividade para os seus pensamentos, para mudar os seus pensamentos. E se esse vídeo foi bom para você, foi legal e você conhece alguém que precisa mudar uma chavinha lá do pensamento, manda para ela. Se você gostou do vídeo, comenta aqui. Me conta aqui o que você faz para mudar essa chave dos pensamentos, o que você achou de tudo isso. Eu vou adorar ver o seu feedback, suas reações. Vai ser muito bom para mim.
Que você possa se inscrever, me seguir nas redes sociais e semana que vem tem mais. Tchau, tchau!